Falando de protestantismo, então, é importante a gente avaliar que o movimento protestante, é verdade que começa com Lutero discutindo doutrina da salvação. Não se pode negar que a grande preocupação de Lutero era com a soteriologia. Lutero ele era um monge, antes do advento da reforma, antes dele iniciar o movimento de reforma, ele foi um monge atormentado com a ideia do encontro com Deus. A grande pergunta de Lutero era: como posso encontrar o Deus misericordioso sendo eu tão pecador? E ele, por causa dessa pergunta, por causa desse anseio de encontrar o Deus amistoso, um Deus amigo, um pai amoroso, que ele se flagelava, né? Então, depois ele tem aquela história toda que nós conhecemos, ele dando aula na Universidade de Wittenberg, baseado na Carta aos Romanos. Lutero, nos seus estudos, nas suas exposições aos seus alunos, redescobre a doutrina da justificação pela fé, que é, sim, o núcleo tormentoso da reforma protestante. A reforma, ainda que tenha causado grandes impactos sociais, políticos e econômicos, foi, sobretudo, um movimento religioso. Não se pode despir a reforma desse seu aspecto inicial, eminentemente religioso e calcado na doutrina da salvação, né? Mas, apesar disso, dessa característica tão forte, dessa cor religiosa que a reforma tem, que é, sim, a sua característica principal, a reforma protestante também discutiu sociedade. A reforma protestante, ela teve também, os reformadores, uma preocupação em apresentar uma cosmovisão, uma visão de mundo, para além dos muros da igreja, muito além do aspecto da fé e da espiritualidade. É aí que entra a questão das contribuições sociais. O movimento protestante, por exemplo, né, vamos falar primeiro de um item, vamos falar de educação, né, que foi uma contribuição social inegável dos reformadores, né? Haja vista a quantidade imensa de escolas que Philippe Melanchthon, braço direito de Martinho Lutero, e o grande teólogo do movimento luterano, porque Lutero foi a voz profética, ele era o leão que esbravejou as verdades sobre a justificação pela fé. Mas o teólogo sistemático que pensou em apresentar, em deixar um legado teológico, essa figura, esse papel, coube a Philippe Melanchthon, braço direito de Martinho Lutero, lá na Alemanha. E Philippe Melanchthon, ele espalhou escolas por toda a Alemanha, fundou escolas catequéticas com o objetivo duplo, de alfabetizar as crianças, também os adultos, e ensinar, claro, especialmente, a Escritura Sagrada. Com essa ênfase na educação, né, a gente percebe que ela era importante, essa ênfase, porque um dos princípios da reforma protestante, numa linguagem mais teológica, um dos corolários da reforma, ou, se preferir, um dos postulados da reforma, era o princípio de sola scriptura, somente a Escritura, né? Então, os reformadores ensinavam a ler, dando acesso à população às letras, porque eles precisavam ensinar a Escritura, né? Para fazer valer o princípio de sola scriptura. Com isso, os reformadores, onde eles chegaram, pregavam o evangelho e, à medida que as pessoas iam se convertendo, eles iam catequizando essas pessoas e educando essas pessoas, alfabetizando. Lembremos-nos que século XVI é a Idade Média. E na Idade Média, a população, de modo geral, não sabia ler nem escrever. Só havia dois segmentos sociais que tinham acesso à cultura, que era o clero, né, a liderança da igreja, padres, monges, bispos, o papa, os teólogos. Então, eles tinham acesso à cultura, sabiam latim, sabiam grego, sabiam hebraico, sabiam escrever, né? Eram os grandes mestres, os grandes professores da época. E o outro segmento social que tinha acesso à educação era a nobreza,
né? Os reis, os príncipes, as rainhas, os duques, os condes, né? A população representada nos camponeses, nos agricultores, nos artesãos, não tinham acesso à educação. Então, os reformadores perceberam a importância, sim, de pregar o evangelho, mas também de fazer valer o princípio de sola escritura. E para fazer isso valer, para que isso fosse uma verdade, não fosse apenas um lema, mas fosse uma prática, era necessária a ênfase em educar. E educar como? Montando, primeiramente, escolas catequéticas, provavelmente nas casas, né, daqueles que se convertiam, depois nas próprias igrejas, né, e as escolas, portanto, foram formadas. Isso foi uma ideia tão interessante que muitos governos, o próprio governo da Alemanha, o governo alemão, com o passar dos séculos, com o passar do tempo, olhando essa experiência bem-sucedida, praticada pelo protestantismo luterano lá na Alemanha, o governo alemão se inspirou e posteriormente, fomentou o sistema público de educação que vigora na Alemanha até hoje, né? Então, a inspiração do governo alemão para levar educação para todo mundo foi o movimento de reforma protestante, né? Porque Lutero, ele é considerado, inclusive, um herói nacional. Ele não é apenas um herói dos cristãos da Alemanha, ele é um herói nacional. Haja vista que uma outra grande contribuição, ainda no campo da educação, podemos dizer assim, Lutero, ele contribui para dar forma final ao alfabeto alemão, ao fazer a tradução do Novo Testamento para o alemão. E então o governo olha para isso, vê que foi uma boa experiência, que as igrejas do movimento reformado estavam conseguindo educar as pessoas, levando as pessoas às letras, e aí, posteriormente, inspirado nesse modelo, vai criar um sistema público para todo o povo alemão. Semelhantemente, aconteceu na Inglaterra, com os puritanos. Os puritanos, para fazer valer também o princípio de sola escritura, espalhou escolas. Quem espalhou escolas? Os puritanos, os protestantes, né? Nas casas, nas igrejas, nas congregações, né? Onde se estabelecia uma congregação, também se estabelecia uma escola. Para quê? Levar a educação ao povo. Porque lá na Inglaterra também, só quem tinha acesso à educação era também o clero e a nobreza. É a Idade Média, né? A idade da reforma na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, século XVI também. Então, só esses dois segmentos sociais tinham acesso. A população, de modo geral, não. E então, lá também se faz isso. Os puritanos também inspiraram o governo inglês no futuro, a incentivar a educação e criar projetos que colocavam a população em contato com as letras. Então, de imediato, a gente percebe, por exemplo, logo na fase embrionária do movimento protestante, essa ênfase. Depois que o movimento vai se espalhando, vai se organizando, né, uma geração de cristãos, de pessoas vão se convertendo, vão abraçando as doutrinas protestantes, era necessária treinar pastores, treinar teólogos, né? Então, universidades foram criadas, primeiramente, para dar formação teológica a muitos desses protestantes que sentiam-se vocacionados ao ministério. E muitas dessas escolas viraram grandes universidades, né? Se a gente sair um pouquinho da Inglaterra e ir para os Estados Unidos, até para caminhar para o fim, eu vou falar um pouquinho do Brasil e vou depois devolver a palavra ao pastor Davidson. Estados Unidos, por exemplo, algumas das principais universidades, né, lá nos Estados Unidos, como a Universidade Harvard, por exemplo, a Universidade Yale, a Universidade Princeton, são grandes universidades hoje, estão entre as mais prestigiadas do mundo. Harvard, inclusive, é a maior e mais respeitada universidade do mundo. Ela foi fundada pelo movimento protestante. E aí, me permita, Hilda, né, que a Hilda é a única que não é congregacional que está na mesa hoje, permita puxar a sardinha para nós, porque Harvard foi fundada por congregacionais, né? O primeiro nome de Harvard foi New College. Ela começa para dar formação teológica aos pastores congregacionais. Depois,
vira uma grande universidade. E a mudança de nome, presta bem atenção que isso é um item muito interessante. A mudança de nome, deixa de ser New College e passa a ser Hava, é uma homenagem ao pastor reverendo John Hava, que era pastor congregacional em Massachusetts, né? E ele não fundou a faculdade, mas ele foi um dos maiores incentivadores da universidade. Ele, inclusive, doou muitos livros, doou milhares de dólares, era um homem rico, e ele doou também terrenos, né? Onde, inclusive, foi construída a universidade. Hoje, qualquer pessoa que visitar a Universidade de Harvard vai entrar e lá no pátio tem um monumento, tem lá um busto, uma estátua, né, em homenagem ao reverendo John Harvard, que era um pastor congregacional. Os congregacionais também fundaram a Universidade de Yale, onde, inclusive, hoje lá está a nossa querida Braulia Ribeiro, ela está fazendo uma pós-graduação lá em Yale. Eu até falei, Braulia, nós congregações fundamos essa universidade aí. A Braulia, inclusive, falou que sabia disso, já tinha essa informação. E para não ficar aqui nesse bairrismo congregacional, né, para a Hilda também se alegrar um pouco, a Universidade Princeton, fundada pelos presbiterianos, né? Embora, Hilda, o primeiro diretor dessa universidade foi um congregacional, que foi o reverendo Jonathan Edwards, né, teólogo congregacional, foi o primeiro reitor dessa universidade, mas foi fundada por presbiterianos, né? E os presbiterianos, os congregacionais, os batistas, os episcopais, a Igreja Reformada da Holanda espalhou escolas na Nova Inglaterra, que no caso os Estados Unidos, porque eles entendiam que para que a nação se desenvolvesse, além de liberdade religiosa, que é o que eles queriam, na Inglaterra não havia liberdade religiosa, os reis católicos perseguiam os anglicanos, perseguiam os presbiterianos, perseguiam os congregacionais, perseguiam os batistas, os anabatistas, os quakers. Então esses grupos protestantes saíram da Inglaterra, passando alguns pela Holanda, que foi o caso dos congregacionais, depois foram para os Estados Unidos, fundaram a nação americana, né? E eles entendiam que, além de liberdade religiosa, era necessário também garantir, né, na Nova Inglaterra, educação pública, que não tinha na Inglaterra, educação para todos, né? E eles, então, espalham escolas em todos os lugares, né? E algumas dessas escolas se tornariam depois grandes universidades, famosíssimas, importantíssimas. Citei aqui o caso de 3 delas, Harvard, Yale e também Princeton, mas tem muitas outras que poderiam também citar aqui. Na semana passada, falando do Brasil, dentro do tema de educação, a Hilda mencionou o Colégio Mackenzie, em São Paulo, que pertence aos presbiterianos, 60 mil alunos que o Mackenzie hoje tem. Começou como um colégio pequeno, né, recebendo muitos recursos de fora, cresceu, se desenvolveu e se tornou uma potência. O Mackenzie, inclusive, é uma das primeiras, se não a primeira opção do paulista que não passa na USP. Ela é uma universidade de ponta. Dizem até que é uma universidade dos ricos, né, dos playboys, da Pauliceia, né? Aí é um outro assunto, mas, independente disso, é uma grande universidade, importantíssima e tal. A Hilda também mencionou o Colégio Metodista, que hoje é uma das maiores da América Latina, que é a UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo. Lá na nossa igreja, na Congregacional de Niterói, eu tenho uma jovem, Fernanda, que está fazendo teologia na UMESP, é uma grande universidade, professor Cláudio Ribeiro, meu amigo, meu professor, é professor, inclusive, do curso de mestrado em Ciências da Religião nessa universidade. Inclusive, o MEC deu nota 5, que é a nota mais alta para a UMESP no curso de Ciências da Religião do Brasil. É uma universidade de ponta, né? Os colégios batistas também, espalhados pelo Brasil. Eu citei aqui o Gouveia, que na semana passada, Antônio Gouveia, que escreveu um livro chamado Celeste Porvir. O Celeste Porvir honra a iniciativa presbiteriana, a iniciativa metodista, que no século XIX era, em muitos casos, foi em muitos casos, a única opção
dos brasileiros do interior do Brasil, dos brasileiros que moravam na zona rural, que não tinha escola pública. O século XIX é um Brasil escravocrata, imperial, né? E que não tem educação para todo. Novamente, clero é educado e nobreza, o império era educado, mas o povão não era. E aí os missionários presbiterianos, congregacionais, batistas, né, episcopais, eles precisavam pregar o evangelho e enfatizar o estudo da Bíblia. Então, percebendo a população rural ignorante, ou seja, sem acesso ao conhecimento, eles fundaram escolas, pequenas escolas, que foram, durante muitos anos, a única opção do brasileiro rural, do brasileiro interiorano. Eu mencionei, inclusive, nessa lembrança que a Hilda trouxe para a gente na semana passada, que no bom sentido do termo, no sentido mais simpático, há uma dívida histórica do Brasil com o movimento protestante, porque educou muita gente. Inclusive, Davis, é pena que eu não tenho mais esse dicionário em casa, mas eu tinha um dicionário aqui, pena que eu não lembro nem da editora, porque senão eu dava aqui a referência para quem quisesse localizar. Eu tinha um dicionário na minha adolescência, que no verbete presbiterianismo, e a Hilda vai adorar essa nota, né? Que o verbete explicava o que era o presbiterianismo, e tinha lá uma frase muito interessante, dizia assim: o presbiterianismo produziu uma elite cultural no Brasil. E fato, né? Não é à toa que alguns dos nossos mais conhecidos teólogos e pregadores são justamente presbiterianos, né? Dá a ênfase na boa, na sólida formação intelectual. Então, falei da Europa, falei um pouquinho dos Estados Unidos, falei um pouquinho da contribuição protestante no campo da educação também aqui no Brasil. Há em outras áreas também, mas eu gostaria de, nesse momento, parar por aqui, trazendo essa informação de como que a educação no mundo, né? Onde o protestantismo se estabeleceu, influenciou fortemente o modelo educacional das nações onde se estabeleceu. Era uma visão teológica, era uma visão de que a igreja tem que influenciar, é uma visão bíblica de que o reino de Deus é tão largo quanto o mundo e todas as esferas da criação precisam ser trazidas debaixo dos domínios de Cristo. Ora, então, se é assim, a educação, que é uma esfera da sociedade, precisa também sofrer a influência de Cristo por meio dos seus servos, dos seus discípulos. Por isso que os reformadores enfatizaram tanto isso.